que é a porcentagem de brasileiros que investem. Ou seja, vocês têm noção mais ou menos de quanto porcentagem dos brasileiros que investem, né? Então, aqui, ó, brasileiros que investem é hoje em torno de 36% da população, né? Então, isso é dados de 2022, então na época correspondia a em torno de 60 milhões de brasileiros. Então, 36% da população que investe, tá? Então a gente tem uma população gigantesca e apenas 36% investe, ou seja, 64% não investe. 64, gente, é muita coisa, gente, não investe. A porcentagem é muito grande e se a gente refletir, né, algumas lives anteriores eu falei um pouquinho sobre população endividada, inadimplente, em termos de população endividada e inadimplente é muito maior do que isso daqui, tá? Se eu não me engano, para endividados era em torno de 76% e para inadimplente, que são os que têm dívidas e não conseguem honrar as dívidas, é 45% mais ou menos, ou seja, é maior do que a população que investe. Ou seja, olha como que tá assim, olha como que está a situação doente financeiramente da população brasileira e olha como que o simples fato de você guardar algum dinheiro e investir, você vai fazer parte de uma porcentagem muito pequena. Então, primeiro ponto, porcentagem de população brasileira que investe, apenas 36%. 64% não investe. Qual lado que vocês estão? Outro ponto aqui, ó, porcentagem dos brasileiros que economizaram dinheiro, ou seja, que guardaram algum dinheirinho ao longo daquele ano e tudo mais para alguma coisa. Então aqui, ó, é meio parecido até com a porcentagem de que investe, então 31% economizou algum dinheirinho, ou seja, 68,1% ou gastaram acima do que tem ou não economizaram absolutamente em nada. A porcentagem é muito grande de pessoas que não economizam nada. Ou seja, isso por trás disso, gente, não é só uma estatística. Olha o comportamento que está por trás disso. São pessoas que não têm um planejamento financeiro, são pessoas que não investem para o seu futuro, são pessoas que não investem para algum sonho, para alguma coisa que realmente queiram realizar. São pessoas que provavelmente estão vivendo com um padrão de vida muito acima do que o salário deles permite, o que é muito comum, né? Você ter um padrão de vida sustentado por status e tudo mais. Ou seja, por trás desse número aqui, não é um simples número de brasileiros que economizaram e brasileiros que não economizaram. Está todo um comportamento financeiro que isso vai se agravar muito ao longo do tempo. Nas lives anteriores eu falei para vocês a questão da aposentadoria, o quanto que o INSS provavelmente não, é quase uma certeza que ele não vai conseguir te sustentar no futuro e o como que as pessoas elas não estão fazendo um patrimônio para que tenha essa liberdade financeira no futuro e para que ao longo dessa jornada você consiga também usufruir do seu patrimônio. Essas estatísticas para mim é bem grave, porque isso daqui mostra que as pessoas elas estão só vivendo o agora, elas estão gastando tudo do que elas têm com o padrão de vida de agora, tá? Claro, gente, eu não estou falando de pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, que, assim, depende realmente de benefícios para sobrevivências. Eu estou falando da grande maioria, né, de classe média para cima, que ela consegue ter acesso ao dinheiro, mas ela não sabe lidar com o dinheiro, ela não sabe economizar, ela não pensa no futuro, ela só pensa no agora. E provavelmente ainda gasta acima do agora, porque se hoje a gente tem uma população que tem tantas dívidas e inadimplência, não é uma questão que elas não economizam, elas gastam muito mais do que têm. Ou seja, elas vivem uma vida muito superior ao que pode ter.
Isso está ligado com um monte de questões sobre status, querer parecer ser aquilo que ainda não é, enfim, é um dado muito profundo isso daqui e infelizmente é muito triste, porque isso envolve pessoas que não estão pensando assim em construção de patrimônio e sempre vai depender de alguém, tá?